amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana juntos e juntas refletindo sobre a Boa Nova na ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos de perto e de longe, gente que continua caminhando com a gente e que faz esse caminho agora de início dessa semana tão forte, Semana da Paixão, Semana Santa. A gente convida vocês a divulgar mais esse nosso trabalho, que não é meu ou de outrem, mas é de um coletivo, é do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Então você se inscreve aí na TV MTC, curte, compartilha, divulga, para a gente continuar tendo esse contraponto, esse momento de reflexão, de mística, voltado para a nossa vida, voltado para a ótica da classe trabalhadora. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Vejam lá vem ele vindo, vejam lá vem ele vindo, todo o povo aplaudindo, todo o povo aplaudindo. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Vem em nome do Senhor, vem em nome do Senhor, bendito libertador, bendito libertador. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Cantemos como aclamação ao Santo Evangelho, não um aleluia, porque o tempo do aleluia, por enquanto, está em pausa. Voltaremos a cantá-lo quando chegarmos à Páscoa da Ressurreição, com toda a alegria da vida nova que brota em nós e na vida da humanidade, graças à nossa militância. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E agora, ouçamos o Santo Evangelho. Olá a todos e todas.
Meu nome é Maristela Menezes, assistente social da saúde, aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho da paixão e ressurreição de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 26, de 14 ao final, incluindo em seguida o 27, de 1 a 66. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que é que vocês darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata. E a partir deste momento, Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem certo homem e lhe digam: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: É como você acaba de dizer. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galiléia. Pedro disse a Jesus: Ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: Eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: Minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se. Vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem que fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E nessa hora, Jesus disse às multidões: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vocês não me prenderam. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando a Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus o levaram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo isso. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim se apresentaram 2 testemunhas e afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Mas Jesus continuou calado. E o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você acabou de dizer. Além disso, eu lhes digo: de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Messias. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: Não sei o que você está dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então a outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno? Esse também estava com Jesus o Nazareno.
Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. De manhã, cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: e o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que esse campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo isso. E nada respondeu quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que chamam de Messias? De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: e que eu vou fazer com Jesus, que chamam de Messias? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e pegaram a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as próprias roupas dele.
Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele. E ficaram aí sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: "Você que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se a si mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz." Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou. A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama, pois ele disse: "Eu sou filho de Deus." Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: "Eli, Eli, lama sabachthani", isto é, meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: "Ele está chamando Elias." E logo um deles foi correndo pegar uma esponja, a ensopou com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: "Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo." Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente, a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: "De fato, ele era mesmo o Filho de Deus." Grande número de mulheres estava aí olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas, frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: "Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando estava ainda vivo, falou: 'Depois de 3 dias eu ressuscitarei.' Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: 'Ele ressuscitou dos mortos.'" Então essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: "Vocês têm uma guarda. Vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem." Então eles foram manter o sepulcro em segurança. Lacraram a pedra
e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse momento que a gente começa me lembra uns versos do Tavinho Moura, do Clube da Esquina, na música Paixão e Fé. Velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu vi a agonia na barca dos homens. A entrada nesta Semana Santa é a entrada nessa barca dos homens. A agonia, a paixão de Jesus, nada é mais do que a agonia, as dores e as agruras de todas as mulheres e homens, de toda a classe trabalhadora. Unir as nossas cruzes à cruz de Jesus, além de algo muito fácil de fazer, no sentido de compreender os mesmos dramas, é importantíssimo para a gente assumir aquilo que o movimento de trabalhadores cristãos chama de fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora. Pois bem, a gente chega de uma caminhada de 40 dias e desemboca nesse mar da agonia da barca dos homens, na Semana Santa, que sobejamente nos dá simbologia, mística, sinais para refletir bem. Ora, hoje a gente fala sobre o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, aparentemente triunfal, mas carregada de todo o drama que se seguirá. Durante a semana, os textos bíblicos vão nos dando sinais, seja na traição, seja no gesto bonito da mulher que unge Jesus, seja no gesto de Jesus, quanto ao partir o pão e lavar os pés, a sua entrega na cruz, até a Páscoa de sua ressurreição. Notem que no decorrer desta semana, e por isso é que eu enfoco os versos do Tavinho Moura, a agonia na barca dos homens, por vezes, evidentemente, talvez o autor esteja dizendo homens no sentido geral, mas por vezes aqui, quando eu cito esse termo homens, eu estou citando de fato aos homens, não à humanidade. E explico por quê. No decorrer desta semana, a gente vai ver uma série de dramas que Jesus vivencia junto aos homens. São os homens que o traem. Nos textos bíblicos desta semana nós iremos ver. Os homens que o renegam 3 vezes. Os homens que com medo de serem mortos também fogem. São os homens que o crucificam, que o levam ao sinédrio. São os homens que espalham a dor e o clima de morte em toda aquela cidade. Durante as liturgias desta semana, a gente vai ver 2 gestos de mulheres. E aí, estes gestos não são gestos de agonia na barca dos homens. São gestos de resistência. Curioso como estes gestos não entram como sacramento ou como sinal forte. Os gestos dos homens, durante essa Semana Santa, viraram tradição, viraram liturgia. Então tem o ofício das trevas para relembrar a traição de Judas. Tem o lava-pés, o gesto dos discípulos na ceia. Mas o gesto da mulher que unge Jesus, ele não vira liturgia. O gesto das mulheres que ficam lá na cruz enquanto os homens fogem, não vira liturgia. A gente ainda vive liturgias machistas, que visibilizam até o erro dos homens, mas não fazem eclodir entre nós, não pulam nos nossos olhos e no nosso coração os gestos de solidariedade das mulheres. Reparem isso. Durante essa semana, os gestos dos homens são da agonia da barca dos homens. E os gestos das mulheres são gestos de solidariedade, gestos de resistência. E o texto bíblico desse Domingo de Ramos, já para a gente entrar de cheio nessa Semana Santa, as igrejas nos comunicam o evangelho do domingo da
da paixão, do dia da paixão. Isso tem um sentido bonito. O nosso irmão teólogo e biblista Francisco Cornélio nos lembra que era importante para as primeiras comunidades cristãs, sabendo da ressurreição de Jesus, saber como ele morreu, como viveu. Logo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, escrita, ela não é o meio ou o fim do texto bíblico. Ela é o início da tradição escrita bíblica, e depois os textos em volta vão se montando. É a essência da vida daquelas primeiras comunidades cristãs. Ora, a gente já sabe, se a gente olhar bem estes textos bíblicos, se a gente olhar bem para toda a história do projeto salvífico de Deus para a gente, que essa morte de cruz não era uma predestinação. Que essa morte de cruz não era algo que tinha que ser porque tinha que ser e pronto. A gente sabe que essa morte de cruz é consequência da adesão integral de Jesus Cristo ao reino de Deus, ao reino de seu Pai. Ora, tantos crucificados hoje, e tantas pessoas que foram crucificadas porque não foram fiéis ao projeto de Jesus e ao projeto da classe trabalhadora. Unindo estes crucificados à cruz de Jesus, a gente pode dizer que, antes mesmo de nós dizermos que temos fidelidade a Jesus Cristo, ele primeiramente teve fidelidade a nós. Evidentemente que a gente diz, teve fidelidade ao seu Pai, mas Jesus teve fidelidade a todos e todas nós. Na construção de seu projeto de vida para a gente, ele não arredou o pé, mesmo sofrendo tudo que sofreu. A cruz é o sinal da fidelidade. Não precisamos entrar numa teologia sacrificial que coloca a cruz num movimento de carnificina. A gente precisa entender a cruz principalmente como gesto de obediência, de expressão de fidelidade ao seu Pai e a todos e todas nós. Jesus é vítima de uma trajetória fiel, responsável, comprometida com todos os que sofrem, com a emancipação das mulheres que viram suas discípulas, com a libertação do seu povo, com aquilo que faz o povo sofrer. E durante a quaresma toda a gente viu isso. No reconhecer a samaritana, no denunciar o racismo religioso, no estar perto dos mais próximos e do renegar todas as tentações de poder, de dinheiro. Essa trajetória leva Jesus à cruz. E leva à cruz naquilo que hoje mais fazem pessoas serem crucificadas. A relação entre o poder político e o poder religioso. É na sala de Pôncio Pilatos e no Sinédrio que se dá a trama do julgamento, a condenação de Jesus. Quantas pessoas hoje sofrem porque o poder religioso e o poder político se unem para oprimir os nossos povos? Quantas pessoas o fundamentalismo religioso e o fascismo político do nosso país mataram de Covid nos últimos 2 anos? Quantos gays, lésbicas e transexuais foram mortos, violentados, explorados pelo discurso fundamentalista de uma política fascista e de uma extrema-direita religiosa? Quantos trabalhadores vivem em opressão e em condições análogas à escravidão, porque o poder público e as igrejas fecharam os olhos para isso? Quantas mulheres apanham de seus maridos, são vítimas de violência por causa de discurso de pastores que dizem que elas precisam edificar o seu lar, e se o seu marido ainda não se converteu, é porque ela ainda rezou pouco. Estes e estas são os crucificados. Quanto a Jesus, nós não o tiramos da cruz, porque seu projeto de fidelidade levou até ali para que não houvessem mais cruzes. Agora é hora da gente tirar
os nossos irmãos e irmãs das várias cruzes que aí estão. Relembro que a gente continua precisando de dar apoio aos enfermeiros, enfermeiras e técnicos em enfermagem. É preciso tirar os profissionais de saúde de suas cruzes. Ora, é disso que falo quando a cruz de Jesus tem total relação com as cruzes de nossas vidas. Uma cruz que é tramada pela união do poder religioso e do poder político. É evidentemente que outras coisas aí aparecem para a gente ter cuidado. Nesses momentos de tensão, de morte, de martírio, a gente corre o risco de desarticular as nossas comunidades, os sindicatos, os coletivos pastorais, as nossas comunidades de base. Esta semana, este fim de semana, a gente lembra da página infeliz de nossa história, da ditadura militar. A gente lembra de tantas pessoas que sofreram, foram mortas, violentadas cruelmente. É bom a gente relacionar essas coisas para entender que o que o opressor quer de nós é nos desarticular, é nos dispersar. E no tempo de Jesus isso também ocorreu. Os seus amigos, os seus discípulos fugiram com medo. É bom a gente entender que isso está nas vicissitudes humanas. Lembrem-se que o cantor e o grande compositor Zé Ramalho já nos dizia que na tortura toda a carne se trai. Isso é das vicissitudes humanas. Mas, olhando para essa cruz de Jesus, é importante a gente buscar força para resistir, para que nossas comunidades não se dispersem. Como a gente não se dispersou nos últimos 4 anos do nosso país e conseguimos vencer, conseguimos reinstalar a democracia legítima no nosso país. Mas o sinal dos discípulos fugindo, ele é importantíssimo para saber e para nos questionar quais lutas estamos enfrentando e de quais cruzes nós estamos fugindo. Aí a presença das mulheres com total respeito, com total moral para cobrar de nós mais resistência, mais apoio em suas lutas. Porque são elas quem ficam perto de Jesus, são elas que seguem todo o percurso da Via Crucis e ficam aos pés da cruz. Elas resistem. Elas estão ali com aquele corpo chagado, ensanguentado, morto, de um homem trabalhador, carpinteiro, periférico, filho de uma mulher periférica das suas comunidades. Esta mãe periférica está lá olhando o corpo morto de seu filho e as suas companheiras em volta. Mais uma vez, é o drama que as nossas comunidades vivem até hoje, com o extermínio da juventude negra. Nas nossas favelas, nas nossas quebradas, é via sacra todo dia. E são nessas comunidades em que as mulheres ficam em volta pedindo justiça, queimando o pneu, parando o trânsito, dando visibilidade às suas lutas. A cruz de Jesus segue nestes crucificados, nestas crucificadas. A gente honra essa cruz, a gente se orgulha dessa cruz, como São Paulo dizia, cada vez que a gente lutar para tirar os nossos irmãos e irmãs de suas cruzes. E para também nos salvar de nossas cruzes, coletivamente, como classe trabalhadora. Nos salvar de quem nos quer crucificar. Ora, o texto é cheio de simbologia e ainda nos oferece outras mais para a gente refletir nesta perspectiva de colocar a nossa vida, a nossa militância, a nossa luta junto à cruz de Jesus. Outros sinais seguem. Com a morte de Jesus, o texto narra que a cortina do santuário se rasga de cima a baixo e há um tremor de terra. São as estruturas
religiosas e políticas, que tremem, que se desestabilizam diante da morte de um inocente, da morte de um homem periférico, da morte de um carpinteiro. É isso que a gente precisa fazer também. Cada vez que a juventude negra é assassinada, cada vez que uma mulher é vítima de feminicídio, cada vez que um trabalhador é vítima de trabalho análogo à escravidão, cada vez que alguém que serve ao mal, que serve à maldade, que serve à injustiça, defende e apoia golpes e ditaduras, a gente precisa fazer com que a cortina do santuário se rasgue e a terra trema. A gente precisa, inclusive, sair de nossas notas de repúdio e mobilizar as nossas comunidades para dar visibilidade às nossas lutas. Há uma outra coisa interessante sobre essa cortina que se rasga. É essa cortina do santuário que divide o espaço onde as pessoas podem estar, os outros homens podem estar, e os chefes do sinédrio, o alto clero. Esta cortina se rasga e termina com esta divisória. É com a cruz de Jesus, com seu martírio, com seu testemunho, que a gente rompe com qualquer tipo de exclusão religiosa. E aí a gente lembra de todos os crucificados, inclusive aqueles que sofrem racismo religioso, inclusive aqueles e aquelas que ainda vivem momentos de violência, de invasão de seus terreiros, como esta semana aqui mesmo em nossa região metropolitana, outro terreiro foi violentado, foi profanado. Essa cruz de Jesus, essa via dolorosa, são esses sinais, a fuga dos companheiros, o conluio do poder religioso com o poder político, a resistência e solidariedade das mulheres, o sistema político e religioso ruindo com o tremor de terra e a cortina do santuário rasgando de alto a baixo. A própria denúncia dos que o mataram, dizendo, de fato, este homem era filho de Deus. Tudo isso nos aponta um caminho de resistência, de fidelidade. Que a Páscoa de Jesus, que começa com a caminhada da cruz, com sua paixão e morte, com esse domingo de Ramos, aponte mais resistência para as nossas comunidades. Procure se organizar para viver essa Páscoa juntas. Aonde tiver espaço, reunir, rezar, celebrar, viver, partir o pão, beber o vinho juntos, comemorar também a Páscoa de vida, para que a gente possa ir se fortalecendo, mas não se fortalecendo de qualquer maneira, não se fortalecendo apenas com palavras motivacionais, se fortalecer na experiência histórica do povo de Deus, se fortalecer diante da trajetória do martírio de Jesus, mas de sua ressurreição. E aí, vamos lembrar no decorrer dessa semana de todos os crucificados, de todas as crucificadas. Quem sabe se durante essa semana, cada dia desta semana, enquanto a gente rezar individualmente e coletivamente, a gente traga para o centro de nossa fé, para o centro de nossas cruzes, todas as pessoas que precisam do nosso apoio. Para a gente rezar sobre elas, para a gente rezar elas, ou seja, rezá-las, enfim, trazê-las para a nossa mística, isso é rezá-las, e para dentro dessa oração a gente se comprometer com elas. Enfermeiros, enfermeiras e técnicos, mulheres vítimas de violência, mulheres vítimas do machismo religioso, comunidades vítimas do racismo religioso, situações de morte onde poder religioso e poder político se uniram, rezar por nosso país, rezar por nossas pastorais e comunidades para que entrem de cheio no projeto de Jesus, que é tirar da cruz todos os crucificados desse mundo. A gente pode fazer esse papel, que também está na simbologia do texto, do José de Arimateia. Mesmo alguém do Sinédrio, que se converte, o texto narra, que se torna discípulo também de Jesus.
e faz o gesto simbólico de tirar Jesus da cruz. Ora, essa morte era tão vil, tão humilhante, que o condenado não tinha direito a ser sepultado. Ele ficava lá pregado para os abutres virem comer o seu corpo. Por isso é que é o lugar da caveira, nos lembra também Francisco Cornélio. É o lugar da caveira porque a carcaça continuava na cruz. E as pessoas passavam rememorando essa violência cruel. José de Arimateia, com sensibilidade, enfrenta os seus colegas de Sinédrio e solicita a retirada do corpo de Jesus para colocar em um sepulcro. O sepulcro é o primeiro símbolo da ressurreição. O sepulcro é o lugar da pedra rolar. Quais são as pessoas por quem a gente vai lutar para tirar das cruzes e colocá-las no símbolo da ressurreição? Essa é a pergunta de hoje até o domingo de Páscoa. E eu ficaria muito feliz se a gente não respondesse ela só individualmente, mas coletivamente. Nos nossos grupos, aonde a gente estiver durante essa semana, vamos fazer essa pergunta. Quem nós vamos tirar das cruzes para colocar em lugares de ressurreição? Com isso eu concluo esse nosso momento com a oração poesia do judaísmo, que se chama Desde a Aurora eu te procuro. Desde a aurora virei procurar-te, meu rochedo e meu refúgio. Quero colocar diante de ti minha manhã e minha tarde. Ficarei amedrontado diante de tua grandeza, pois os teus olhos descobrem cada pensamento do meu coração. O que poderiam fazer o coração e a boca se está tão baixa a energia do meu espírito dentro de mim? Sim, seja-te agradável o canto de quem é somente um homem. Por isso quero louvar-te enquanto ainda me resta um sopro divino. Velejei no mar do Senhor, lá eu vi a fé e a paixão, lá eu vi a agonia na barca dos homens. Velejei no mar do Senhor, lá eu vi a fé e a paixão, lá eu vi a agonia na barca dos homens. Uma boa Semana Santa de muita paz, muita saúde, muita força e muita indignação diante dos crucificados desse mundo. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelham.
obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.